agora é a correção. Olá, sétimo ano, tudo bem? Iniciamos agora a nossa aula 8. Vamos corrigir, terminar a correção, né, dos exercícios do reino protoctista e do reino fungi. Nós vamos corrigir as páginas 84, 85 e 86. Vamos lá? Página 84, exercício 7. Com 2,5 milhões de habitantes, Belo Horizonte é uma das maiores cidades brasileiras em que a leishmaniose visceral é endêmica. Surgiram 1.255 casos entre 2001 e 2011, causada por um parasita de uma célula, o protozoário Leishmania infanto ou Chagas. Pode ser letal se não tratada. Tá? Infecção silenciosa, uma pesquisa da FAPESP, São Paulo e tal, de 2013. A doença parasitária a qual o texto anterior se refere tem como profilaxia. Profilaxia vão ser ações para evitar a doença. A profilaxia para a leishmaniose é o combate ao mosquito palha, tá? Com inseticida e eliminação dos focos de água parada, né? A gente conhece esse método aí para eliminar um outro conhecido nosso, o mosquito Aedes aegypti. Pois nesses locais onde tem o foco do mosquito, as fêmeas dos mosquitos colocam seus ovos e as larvas se desenvolvem. Então, a melhor alternativa aí que responde essa pergunta é combater o mosquito com esse inseticida. Nós vamos ficar com a letra E. 8. Reportagem Primo Pobre das Doenças, publicada na revista Ciência Hoje em 2005, relatava a ação de uma organização não governamental norte-americana em busca do desenvolvimento de uma vacina contra o plasmódio. O plasmódio é um parasita que, ao penetrar o corpo humano, pode causar uma série de sintomas, sendo clássico o estado febril grave que pode levar o indivíduo ao óbito. O plasmódio é o protozoário que ele é esporozoário, não tem forma de locomoção, e ele vai ser causador da malária, ok? Então, letra correta E, malária, tá? A vacina vai controlar a malária. Questão 9. Os fungos constituem um grupo de organismos com características que lembram vegetal e outras que lembram animal. Foram no passado considerados vegetais e atualmente têm um reino próprio, o reino fungi. A respeito deles, é correto afirmar que são seres procariontes? Não. Nenhum fungo é procarionte. Fungo, ele é eucarionte, ele pode ser uni ou pluricelular e ele é heterotrófico, nunca autotrófico. Letra correta, letra C. Perfeito? 10. Os seres humanos desenvolveram uma sociedade baseada na utilização de combustíveis fósseis, entre eles o carvão. O acúmulo de matéria orgânica vegetal ocorrido no período carbonífero há 300 milhões de anos gerou uma reserva de carvão hoje explorada. Porém, esse processo de acúmulo não mais aconteceu em função do surgimento de fungos, seres capazes de degradar a lignina e celulose. Então, os fungos vão fazer aí a decomposição do vegetal. Aí, pede para a gente analisar as proposições corretas, certo? 1. Fungos são seres heterotróficos, sim, que apresentam parede celular composta de quitina, sim. Característica compartilhada com algumas espécies de algas, não. Características compartilhadas com os insetos, né? Quitina está no exoesqueleto dos insetos. 2, correta. 4, correta. 8. As leveduras são fungos unicelulares capazes de realizar fermentação. Processo bioquímico utilizado na produção do alimento. Quem faz fermentação são as bactérias. O fungo ele vai fazer
a absorção de matéria orgânica. Então, a 8 errada. Então, a gente tem a 1 errada, a 8 errada. 16. A lignina e a celulose são moléculas encontradas principalmente no citoplasma de células vegetais. Elas são moléculas presentes na parede celular e não no citoplasma, certo? Então, aí a gente tem que somar o item 2 e 4, dando 6 como gabarito. Questão 11 vai estar para a gente na página 85, tá? Vai falar assim: os fungos são organismos eucarióticos, heterotróficos, unicelulares ou multicelulares. Os fungos multicelulares têm o núcleo disperso em hifas, que podem ser contínuas ou septadas, e que, em conjunto, formam um micélio. Beleza, o conjunto de hifas forma um micélio. Mencione uma característica que diferencia a célula de um fungo de uma célula de animal e outra que diferencia a célula de um fungo com uma célula de um vegetal. Para diferenciar o fungo dos animais, basta dizer que ele tem parede celular, que é ausente em animais. Além disso, eles não apresentam cloroplastos, tá? Que só vai ter nos vegetais. Outra diferença entre as células dos fungos e a dos vegetais refere-se à constituição da parede celular. A parede celular dos fungos é de quitina, que vai ter no exoesqueleto dos animais. E a dos vegetais é de celulose. Perfeito? B. Em quais animais alguns fungos podem provocar... Em animais, alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças, como micoses. Em plantas, podem causar doenças que prejudicam a lavoura, como a ferrugem do cafeeiro, a necrose do amendoim e a vassoura de bruxa do cacau. Entretanto, os fungos também podem ser benéficos. Cite 2 benefícios proporcionados pelos fungos. A gente citou vários, então aqui eu vou colocar só apenas que eles podem ser usados como alimentos, tá? Que eles participam da produção da fermentação, tá? Dependendo do processo de fermentação, ele vai participar aí. São usados na obtenção de fármacos, como, por exemplo, a penicilina, tá? Eles também são importantes na decomposição de matéria orgânica. O reino fungi é considerado muito antigo, com mais de 540 milhões de anos, e é composto por cerca de 200 mil espécies que habitam os mais diversos ambientes do nosso planeta. Existem evidências que reforçam o parentesco entre os fungos e animais, indicando que ambos teriam sido originados de ancestrais coloniais protoctistas dotados de flagelo. A. Cite 3 características que permitem afirmar que os fungos são mais aparentados dos animais do que dos vegetais. Primeira característica, eles são heterotróficos, tá? Não tem clorofila e vai apresentar quitina, ao invés de celulose, tá? E, além disso, como substância de reserva, assim como os animais, os fungos vão reservar glicogênico, ok? Beleza. B. Indique a característica apresentada pelos fungos que permitiu considerá-los por algum tempo como pertencentes ao reino plant. A presença de parede celular é uma dessas características e só que a diferença é que a parede do fungo é de quitina e do vegetal de celulose. Explique o importante papel dos fungos nas cadeias tróficas. Os fungos eles vão fazer a decomposição. Então, o papel mais importante dele é da ciclagem. Ele vai devolver os nutrientes para a cadeia alimentar. Então, os fungos eles vão atuar como decompositores, em sua grande maioria, fazendo a ciclagem aí dos nutrientes. O molho de soja mofado vem sendo usado na China
há mais de 2.500 anos no combate à infecção de pele. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros russos das prisões alemãs que aceitavam comer pão mofado sofriam menos infecções de pele que os demais prisioneiros, os quais recusavam este alimento. Primeiramente, o que é mofo? Aí a gente vai ter aí como resposta que o mofo é um termo popular que designa certos tipos de fungo. E por que esses alimentos mofados podem combater infecção de pele? Alguns fungos, eles vão produzir uma substância antibiótica. Então, se a infecção da pele é causada por bactéria, esse fungo vai produzir uma substância antibiótica que vai impedir a proliferação de bactérias, impedindo aí a infecção de pele, tá? 14. Tentando voltar aqui. Para nenhum povo da antiguidade, por mais que consumisse cerveja, ela foi tão significativa e importante como para os egípcios. Vou ler aqui no livro. Entre eles, além de uma função litúrgica é relacionada a cultos, né? A rituais religiosos, a cultos e rituais religiosos. Entre eles, além de ter uma função litúrgica determinada no banquete oferecido aos mortos ilustres, a cerveja era a bebida nacional. As mulheres que fabricavam a cerveja tornavam-se sacerdotisas. Total era a importância dessa bebida, digna de ser oferecida como libação aos deuses. Libação é o ato de tomar bebida, ok? Aí, tá aí pra gente. Ainda que a cerveja seja fabricada há milhares de anos, a essência de sua produção continua a mesma. Com base nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a cerveja é originada a partir da fermentação de cereais por meio de... A gente vai procurar a alternativa que traz fungos unicelulares microscópicos que vão liberar álcool etílico e gás carbônico. Letra D, de dado, tá? A fermentação, então, é um processo que vai, dado por essa ação desses fungos aí, vai liberar álcool e gás carbônico. Finalmente, aí a 15 e última, associe os gêneros dos fungos às suas características, e eu já coloquei o gabarito aí para vocês, E, A, D, B e C. Meninos e meninas, estou à disposição. Qualquer dúvida, façam nos comentários. Não esqueçam de colocar o primeiro nome de vocês e as iniciais do sobrenome para a gente conferir e ser a chamada de vocês, tá? Para fazer a conferência, essa é a sua chamada, sua presença nessa aula. Até mais. Próxima aula, capítulo novo, capítulo 5, e nós vamos falar dos vegetais, ok? Até mais. Um beijo.